Fala galera, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Pré-ENEM de Química e Física 2023 e hoje nós vamos completar a nossa aula 10 e 11, onde a gente vai falar de elevadores e trajetória curvilínea, tá? Continuando em nosso estudo de aplicações das leis de Newton, a gente vai estudar dois casos especificamente sobre movimentos de corpos dentro de elevadores e de corpos em superfícies inclinadas, com uma ladeira ali, por exemplo. E aí a gente vai analisar cada caso particularmente também, separadamente, para vocês entenderem. Então vamos lá, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Corpo sob balança em um elevador, plano inclinado, componente de força resultante e aplicações do que a gente aprendeu. Bom, corpo sob balança em um elevador. A gente está vendo aí uma imagem bem clássica de elevadores, onde a gente tem dois elevadores ali com algumas pessoas ali dentro. Bom, no caso de balança e molas, a gente tem também um funcionamento idêntico, porque suas funções como calibragem, escala graduada, elas não são em newtons. Como, por exemplo, unidades de massa, como quilos, elas não são em newtons, E aí a gente vai calcular aqui as forças em newtons. Então, por exemplo, quando a gente tem duas forças atuando ali na pessoa, por exemplo, a força peso, exercida pela força que é exercida pela Terra, que é a força da gravidade, e a força normal de contato, com os pés da pessoa, entre a pessoa e a superfície ali da balança. Então, esta força ela tem a mesma intensidade pela terceira lei de Newton, que é a força exercida pelos pés na balança, e no qual a gente já viu anteriormente nas aulas anteriores. Ou seja, é uma força sentida pela balança e é utilizada para medir a massa daquele determinado corpo. Então, por exemplo, quando você sobe em cima de uma balança, você tem ali um tipo de força que está sendo aplicada na balança, ou seja, a sua massa está sendo aplicada ali na balança, ou seja, uma força que está sendo sentida pela balança. E ela vai ser utilizada para medir essa sua massa ali. E aí, quais são essas duas forças? A normal, a força normal, que é vertical para cima, que a gente já viu. Então, a gente vai colocar aqui, uma força normal aqui, vertical para cima. E a força peso, que é a força da gravidade. Belezinha? Então, quando um corpo ele é colocado sobre uma balança, ele vai indicar ali o valor da razão entre a força de reação normal, ou seja, entre a força normal da balança contra o peso da pessoa e a aceleração da gravidade, que é a força da gravidade. Então, a gente pode chamar de massa é igual a normal, a força normal, já que a razão é a divisão, então é dividido pela gravidade, tá? Então, a massa do corpo ali da pessoa, a gente pode considerar como a normal dividido pela gravidade. Mas aí a gente pode pensar, se a gente calibrar uma balança ali, se a gente esperar que ela seja usada em repouso em relação ao solo. Nessa situação aí, a intensidade das forças, ou seja, as forças peso e normal, elas vão ser iguais. Então, nesse caso, as forças normais e peso, elas vão ser iguais. Lembra que eu falei? N é igual a P, que é igual a massa vezes a gravidade. Então, no caso de a gente esperar que a balança, nesse caso aqui,
ela seja usada em repouso, ou seja, está parada ali em relação ao solo, nessa situação, a intensidade das forças, elas vão ser iguais, ou seja, a força peso e a força normal vão ser iguais. Então, a gente tem que lembrar que N é igual a P, que é igual a M vezes G, tá? É o que a gente sempre focou na aula anterior, belezinha? E ao dividirmos a intensidade da força, né, normal pelo valor da aceleração da gravidade, ou seja, pela gravidade, a gente vai obter o valor de massa, tá? Então, é uma decomposição que a gente faz para achar o valor de massa. Bom, para a gente entender também, quando a gente coloca uma balança no elevador, em um elevador, a gente permite que esse elevador vai ter uma aceleração vertical, né? Ou seja, ele vai para cima, ele vai subir e ele vai descer. A força normal e a força peso, elas não terão a mesma intensidade quando o elevador começa a subir ou começa a descer. Ou seja, quando o elevador começa a ter um tipo de aceleração. Por quê? Porque a força resultante ela não será mais nula. Ou seja, a balança ela não vai indicar o valor correto da massa. Exatamente. Se você tiver numa balança com o elevador tendo uma aceleração para cima ou para baixo, ou seja, ele seja subindo ou descendo, né, de lugar, ou seja, está locomovendo, quando você subir em cima da balança, ela não vai marcar o peso correto, por conta da aceleração, porque ela vai influenciar no valor da massa. Então, neste caso, a gente pode ter as seguintes situações. Quando a aceleração é para cima, então vamos colocar aqui. Aceleração para cima. Para que a gente tenha uma aceleração para cima, a força resultante ela deve apontar para cima, correto? E a gente também entende que é possível que a força normal ela tenha que ser maior que a força peso. Ou seja, a gente tem uma força normal para cima. Nós também temos uma força peso para baixo. E aí a gente tem uma aceleração para cima. Então aqui, ó, aceleração para cima. Logo, nós temos o seguinte, que a normal menos a força peso, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, isso tudo aqui está relacionado com massa do corpo da pessoa e a aceleração do elevador, correto? Portanto, nós temos que a normal menos a massa vezes a aceleração. A aceleração a gente pode considerar como a força da gravidade, tá? Que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos colocar massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes igual a massa vezes a aceleração. No entanto, nós temos que a normal ela vai ser igual a massa vezes a gravidade, mg, mais a massa vezes a aceleração. Ou seja, a gente fez o seguinte, esse P se transformou em força da gravidade, ok? Então, a gente tem a massa vezes a gravidade, mais a massa vezes a aceleração. Então, a massa do corpo, vou colocar aqui, a massa do corpo, ela pode ser multiplicada com a gravidade
e com a aceleração. Perfeito? Portanto, a gente tem que a força normal, ela vai ser igual. A gente pode, nesse caso, isolar a massa e colocar os dois termos que sobraram entre parênteses, né? Gravidade mais aceleração. Pronto. Então, tá aí a fórmula da normal. A gente pode utilizar essa fórmula aí para resolver alguns exercícios. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos fazer uma aplicação aqui no seguinte caso. Quando a massa aparente indicada pela balança, ela vai ser composta por algumas fórmulas, tá? Então, a gente pode aí decompor e chegar numa equação, mas a gente não vai focar nisso agora. A gente só vai entender de onde que chega essas fórmulas e entender quais são as forças que estão atuando ali naquele corpo sobre uma balança dentro de um elevador. Então, nesse caso, a gente viu quando a aceleração é para cima e quando a aceleração for para baixo, o que vai acontecer? Então, ó, a aceleração para cima, a gente já viu que no final vamos ter a força normal igual a massa vezes a gravidade mais a aceleração. Quando a aceleração é para baixo, o que vai mudar vai ser somente o sinal. Então, a ideia vai ser sempre a mesma, porém, o que muda vai ser esse sinalzinho aqui. Olha, nós vamos ter a normal menos a força peso igual a massa vezes a aceleração. A normal vai ser igual a força peso menos a massa vezes a aceleração. A normal vai ser igual a massa vezes a gravidade menos a massa vezes a aceleração. Ou seja, o que mudou foi aqui. A força-peso, ela passou para cá, nesse caso. E ela passou para cá com o sinal o quê? Negativo. Então, a gente só isolamos o N, a normal, e o peso passou para lá. Beleza? E aí ficou o seguinte, a massa de gravidade menos a massa de aceleração. A gente isola o termo M, então N é igual a M, isolou o termo M, o que sobrou? Gravidade menos a aceleração. Belezinha? Então, dessa forma, a massa aparente indicada pela balança, ela nos dá um valor menor do que a massa do corpo. Por quê? Porque vai nos dar um valor negativo. Então, dessa forma, a aceleração para baixo ela não vai implicar, né, que o elevador esteja ali descendo. Ela pode ter aceleração para baixo e velocidade para cima, tá? E aí, quando a gente tem esse caso, a gente trata-se de um movimento retardado. Quando a gente tem um movimento retardado, a aceleração ela pode ter sentido para baixo em 2 instantes. O primeiro é quando você tem o início daquela descida, ou seja, um movimento acelerado, e no final da subida, quando você tem um movimento retardado, ou seja, quando o elevador ele precisa frear para chegar no seu destino. Tá? E aí são 2 exemplos aí muito interessantes, tá? Então aqui a aceleração para cima e nesse caso aqui a aceleração, vou até colocar aceleração para cima e aceleração para baixo aqui, para vocês não se confundirem. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre plano inclinado. O que é um plano inclinado? Quando a gente tem um plano inclinado, qualquer superfície que possua certa inclinação,
com direção horizontal sobre determinados objetos, elas podem se mover ali sobre a ação de várias forças que estão incluídas. Por exemplo, quando a gente tem uma rampa, quando a gente tem um escorregador, quando a gente tem uma ladeira, a gente pode visualizar, né, exemplos ali de planos inclinados, correto? A gente vai analisar a situação de um corpo colocado em um plano inclinado, como a gente está vendo aqui, sem atrito. E a gente vai chamar o ângulo entre a direção do plano e a horizontal de θ. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um ângulo θ ali. Belezinha? Vamos lá, então, vamos entender as forças que estão ali incluídas nesse plano aqui. Bom, primeiramente, quando a gente coloca um corpo sobre um plano inclinado sem atrito, ele fica sujeito às duas forças principais, que é a força peso e a força normal, tá? Então, a gente tem aqui a decomposição das forças aqui nesse corpo, que é a força peso e a força normal, a princípio, tá? E aí, quando essas forças não são perpendiculares, a gente pode decompor uma das forças. Exatamente o que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, essas forças, elas não são perpendiculares. Então, a gente pode fazer o quê? A decomposição, igual a gente fez na última aula. Como que a gente faz a decomposição? Veja bem a diferença da imagem. Olha. Aqui a gente tem duas forças, a normal e a peso, onde essas forças elas não são perpendiculares, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer o quê? As componentes, ou seja, as decomposições dessas forças, para se tornar, né, o cálculo mais fácil. Bom, a gente vai escolher um par de eixos perpendiculares, ou seja, o eixo X e o eixo Y. Tá? Então, a gente traça aqui uma reta no eixo X e uma reta no eixo Y, como vocês estão vendo aqui de preto, ó. A reta X e a reta Y, perfeito? Perfeito. Depois que a gente traçar, a gente vai colocar as componentes da força. Ora, se no eixo X a gente tem aqui a componente peso, nós podemos colocar P de X e P de Y, correto? Correto. Bom, então vamos colocar ali a componente P de X. A P de X, ela vai nos dar, né, um vetor para frente, tá? E a P de Y, ela vai nos dar um vetor vertical para baixo, tá? Juntamente ali, seguindo, né, a componente da força peso. Então, a gente tem ali P de X e P de Y, que formam duas componentes em relação ao ângulo θ aqui. Beleza? E aí, nós vamos ter os ângulos, né, dessas duas componentes, ou seja, o seno e o cosseno. Na P de X, nós vamos ter o seno de θ, que é o P de X, que é igual a seno de θ. E na P de Y, a gente vai ter o cosseno de θ. Então, entre essas duas forças aqui, força peso normal, né, e a força P de Y aqui, nós também temos um outro ângulo. Tá vendo aqui? Nós também temos um outro ângulo que forma ali quando a gente coloca essa nova componente ali. Pô, mas por que a gente está fazendo isso tudo? Calma que vocês já vão entender. A gente está fazendo isso tudo porque no final a gente vai fazer duas equações que vão facilitar os nossos cálculos. Porque se a gente tivesse somente essas duas componentes aqui, a gente não conseguiria realizar por conta desse ângulo. Esse ângulo ficaria aqui avulso e a gente precisa do ângulo para determinar as forças que estão atuando ali naquele plano inclinado. Então, por isso que a gente precisa fazer o quê? As componentes dessa força peso. Perfeito?
Por quê? Porque o ângulo que está sendo formado, né, através do plano inclinado ali, ele está em relação à força peso, tá? Ele não está em relação à força normal. Então, nesse caso, a gente ignora a força normal por enquanto e a gente foca só nessa parte de baixo aqui, onde a gente tem um ângulo formado em relação à força peso. Perfeito? Então, vamos lá. Quando a gente usa relações de semelhança, né, trigonométricas, a gente pode verificar que o ângulo de inclinação do plano é idêntico ao ângulo entre a força peso e o eixo y, tá? Então aqui, olha, ele vai ser idêntico a esse ângulo, o ângulo de inclinação. Ou seja, vai formar um ângulo θ ali. Desta forma, a gente pode escrever os valores das componentes da força peso. Exatamente. Quais são os valores? Exatamente esses, tá? Um é P vezes o seno de θ e o outro é P vezes o cosseno de θ. E quem que é o seno e quem que é o cosseno? Ora, x, o eixo x é o seno, então esse eixo x aqui, ó, é o seno, e o eixo y é o cosseno. Perfeito? Como no eixo y não há movimento, então nesse eixo y aqui, que a gente está vendo, não há movimento, o corpo ele não se move no sentido de perfurar o plano ou se desgrudar dele. Então a normal, né, a força normal aqui, ela vai ser igual a P vezes o cosseno de θ. Pô, então a gente vai ter a força peso de y igual à força normal? Exatamente, porque elas estão no mesmo eixo, tá? Aqui, ó, se você for olhar, as duas vão estar no mesmo eixo. Então, portanto, a gente utiliza o cosseno de θ para esse eixo mesmo, para as forças que estão atuantes nesse mesmo eixo. Belezinha, galera? E já no eixo x, há apenas uma componente. Aqui, ó, no eixo x. Vamos circular aqui no eixo x. No eixo x, a gente tem apenas uma componente, que é o quê? A P de x. Exatamente, a P de x. Assim, a gente pode perceber que existe uma força resultante que é paralela ao plano que aponta no sentido da descida. Qual é essa força utilizada ali na segunda lei de Newton? Vamos colocar aqui, ó, massa vezes aceleração igual a P vezes o seno, massa vezes aceleração igual a massa vezes a gravidade, né? Porque a força peso, ela é igual à força da gravidade, ou seja, a gente coloca massa vezes a gravidade, vezes o seno ali. Belezinha? Logo, a gente pode isolar a aceleração aqui. A aceleração corta massa. Nós temos gravidade vezes o seno. Então, a aceleração nesse caso aqui vai ser igual a gravidade vezes o seno. Perfeito? Então, essa seria aí a aceleração que um corpo possuiria em uma situação sem atrito, em uma situação onde um determinado corpo ele vai se deslocar em um plano inclinado sem atrito. Então, para a gente achar a aceleração, a gente basta multiplicar a gravidade vezes o seno. Beleza? Esta aceleração aí, ela vai estar apontada no sentido da descida do plano e paralela ao plano. Mas isso não vai implicar que o bloco esteja descendo, tá? Isso não vai influenciar. Então, pensa numa situação onde um corpo ele é lançado com uma certa velocidade inicial no sentido da subida. Ele vai ter velocidade paralela ao plano e neste sentido,
E as forças ali que indicam a aceleração apontada no sentido da descida vai significar o quê? Bom, pensa comigo. Como esse corpo vai estar subindo, o corpo ele vai possuir uma aceleração contrária ao seu movimento. Ou seja, ele vai ter um movimento retardado. E a velocidade do objeto ela vai se reduzir até parar, até chegar a zero. Quando chegar a zero, o corpo ele vai começar a descer novamente com um movimento acelerado. Então, caso exista atrito ali entre o corpo e o plano, ele terá o sentido contrário à tendência de deslizamento entre o corpo e a superfície, conforme a gente já viu anteriormente. Tá joia? Bom, acredito que essa parte aqui vocês vão entender um pouco melhor também resolvendo exercícios, como eu falei. Né? A gente vai fazer alguns exercícios, vou colocar para vocês também uma resolução. E com as resoluções de exercícios, eu acho que isso tudo vai ficar concreto na cabeça de vocês, belezinha? Agora falando um pouquinho sobre o componente de força resultante, né, a gente vai entrar em trajetória retilínea, né, onde a gente já viu em capítulos anteriores que existem forças ali que são capazes de alterar a velocidade de um determinado corpo, tá? E essa alteração de velocidade, ela é entendida como a alteração do módulo da velocidade, tá? E também outras coisas que a gente vai ver aqui mais. Como eu coloquei aqui nesse exemplo, a gente tem um avião, né, tendo uma velocidade ali vetorial, né, e aí a gente tem que levar em consideração não apenas o módulo, né, ou seja, o valor da velocidade, mas também as alterações na direção, né, do movimento, como a gente vai ver aqui. E como exemplo, a gente vai olhar aqui a componente da força resultante. Bom, a gente tem um objeto que se move ao longo de uma trajetória curvilínea. Aqui, então, esse objeto é um avião. E a gente viu em cinemática vetorial, ou seja, a gente já viu em vetores, que o caso mais geral de movimento, ele acontece quando a aceleração do corpo, ela tem uma certa inclinação, exatamente, em relação ao que? A velocidade. Então, tá vendo aqui, ó, essa curva que está fazendo? Essa é a determinada inclinação que a gente tem em relação à velocidade, ok? E neste caso, a gente pode decompor, né, em outras duas componentes, uma tangencial e uma radial, apontando para o centro. E o que chamamos isso de aceleração centrípeta, né? A gente já viu em algumas aulas anteriores, né, sobre a aceleração centrípeta. Bom, a segunda lei de Newton, ela nos diz que para haver uma aceleração em um corpo, é necessário que a força resultante seja não nula, ou seja, não pode ser nula, e que tenha direção e sentido da aceleração. Ou seja, então, para ocorrer o quê? Uma aceleração. Perfeito? Então, dessa forma, na situação aqui que a gente está vendo, a gente pode garantir, então, que a força resultante ela tem uma certa inclinação. E ela pode ser decomposta em duas direções ortogonais, em que uma das direções ela é tangente à trajetória, é tangente à trajetória, e outra é radial, ou seja, passa pelo centro. Tá vendo aqui, ó, a aceleração centrípeta e a aceleração de tangencial. Então, aceleração centrípeta nós temos e esse ATzinho, que é a aceleração tangencial. Bom, então vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos a aceleração normal, aqui,
a velocidade do que o corpo vai estar. Então, aqui são o quê? As componentes de força resultante. Nesse caso, as componentes da aceleração, né? Então, a gente tem a aceleração tangencial, a aceleração normal e a aceleração centrípeta, que é onde o corpo ele pode fazer uma curva, né? Ou seja, ter uma trajetória curvilínea. Bom, depois disso, a gente pode fazer o quê? Determinar as componentes da força resultante. Então, veja bem, no primeiro caso, a gente determinou as componentes da aceleração e no segundo caso, a gente determina as componentes da força resultante. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma aceleração tangencial, nós também temos uma força tangencial. Tá vendo com o vetorzinho aqui dela, para a direita? Exatamente isso. A gente também tem uma força tangencial, uma força e uma força centrípeta, tá? Então, o mesmo caso, ele serve para as duas componentes diferentes, uma de aceleração e uma de força, perfeito? Vamos lá agora entender o que significa a componente tangencial, né? O que significa o sentido do movimento ser acelerado, o sentido do movimento ser retardado e a componente centrípeta, tá? Então, a gente vai entender cada uma delas. Vamos lá. A componente tangencial, ela está associada à aceleração tangencial, ou seja, a alteração no módulo da velocidade. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a alteração no módulo da velocidade. Perfeito? Alteração no módulo da velocidade. Ou seja, é uma característica que a gente chama de movimento variado. O módulo da componente tangencial, ele é dado por F de t igual a massa vezes a aceleração tangencial, ou seja, AT. Perfeito? Então, aqui a gente tem, né, a força tangencial, que é F tangencial, F de t, igual a M vezes AT, tá? Então, a gente tem a força tangencial, a massa e a aceleração tangencial. Onde AT é igual ao módulo da aceleração escalar instantânea ou a aceleração tangencial, igual. Eu acho que a aceleração tangencial fica mais fácil por conta da sigla, tá? Então, fica mais fácil de vocês entenderem. Bom, o movimento acelerado, ele é um movimento no mesmo sentido do que o movimento do que o corpo está fazendo. Ou seja, ele é no sentido da velocidade. Então, o movimento acelerado é no sentido da velocidade. Perfeito? Um movimento retardado, ele é no sentido contrário da velocidade. Então, a gente coloca aqui no sentido contrário da velocidade. Perfeito? E isso são dois casos que a gente já viu, né, em tipos de movimento, tá? O movimento acelerado e o movimento retardado. E a componente centrípeta, ela está associada à alteração da direção do movimento. Ou seja, sua direção é normal, perpendicular à trajetória ou paralela ao raio da curva, apontando para o centro da curva. E o módulo da componente, ele é dado por F de CP igual a M vezes AC. ACP, no caso, né? Então, primeiro a gente vai entender. Na componente tangencial, a alteração no módulo é a alteração no módulo da velocidade, né?
E na componente centrípeta, sua direção é normal ou paralela. Então, vamos colocar aqui, direção normal. A normal, a gente pode considerar como uma direção que perpendicular, correto? Então, direção normal, que é uma direção perpendicular à sua trajetória, ou paralela ao raio da curva. Perfeito? E aí, o módulo da componente centrípeta, ele é dado por F de Cp, que é a força centrípeta, igual a massa vezes a aceleração de Cp, que é a aceleração centrípeta. Perfeito? Bom, continuando aqui, a gente tem que a aceleração centrípeta, ela vai ser o módulo da aceleração centrípeta. A gente já viu também em conceitos anteriores que a aceleração centrípeta, ela é igual a velocidade ao quadrado dividido por r, ou seja, pelo raio. Logo, a velocidade, o ângulo da velocidade é igual ao quadrado vezes o raio. Então, a aceleração centrípeta, ela é a velocidade ao quadrado dividido por r, que é o ângulo ao quadrado vezes o r. Tá? E aí a gente pode chegar numa fórmula total onde a força centrípeta, ela vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que vai ser a massa vezes o ângulo ao quadrado vezes o raio. Belezinha? Onde V a gente sabe que é o módulo da velocidade ou velocidade escalar. Essa letrinha aqui, esse Wzinho aqui, é a velocidade angular, que a gente tem. Ou seja, é o ângulo que a gente tem ali, a velocidade angular. E o R é o raio da trajetória. Tá? Bom, agora a gente vai para outro exemplo, onde a gente vai fazer a aplicação de tudo que a gente viu até agora. Tá? Então, vou circular isso aqui. Vou grifar isso aqui para vocês. Vamos lá para as aplicações. No exemplo 1, então vou colocar aqui, exemplo número 1. Nós temos uma situação onde um corpo, ele gira sobre uma mesa plana e horizontal sem atrito, preso, ali com uma mola ali, no centro da trajetória por uma mola. E aí, nessa situação, a gente vai ter que entender quais são as forças que vão atuar sobre aquele objeto. As forças que vão atuar sobre aquele objeto, vou até colocar aqui, são força-peso, força normal, e força elástica. Então, são 3 tipos de força que estão atuando sobre essa situação. E elas entram na seguinte decomposição. A força-peso é vertical para baixo, como a gente já sabe. Ou seja, ela está relacionada à força da gravidade. A força normal
vertical para cima. E a força elástica é a força que a mola está atuando sobre o corpo. Ou seja, a mola ela tende a puxar o corpo para a esquerda. Então, a gente tem uma força elástica aqui. Tá? Então, a única força que é na direção radial é a força elástica. Logo, neste caso, a gente tem que a força elástica é a resultante centrípeta. Pô, como assim? A gente envolveu a força, a componente centrípeta nessa força elástica? Exatamente. Por quê? Porque ela está radial a uma força elástica. Ela está entre o círculo aqui, a circunferência aqui, né, desse plano. Então, por isso que ela é uma resultante ali da força centrípeta. E como que a gente faz isso com cálculo, né? Como que a gente demonstra isso de forma que a gente calcule? Primeiro, a gente tem que entender qual seria a fórmula que ficaria, né? Então, para a gente entender, a gente sabe que a força centrípeta ela é igual à força elástica, correto? É igual à força elástica. A força centrípeta, a gente já viu ali anteriormente, que é mv ao quadrado sobre o raio. E a força elástica, a gente sabe que é K vezes delta X. Então, com isso, a gente consegue resolver qualquer questão? Sim, através dessa conclusão que a gente chegou, que a força centrípeta ela vai ser igual à força elástica. Se a gente sabe como que é a fórmula da força centrípeta, e se a gente sabe como que é a fórmula da força elástica, como eu já coloquei aqui para vocês, a gente consegue resolver, né, qualquer questão. Onde o ΔX é o alongamento da mola, então vou colocar aqui para vocês. ΔX é o alongamento da mola. R vai ser o quê? O raio da trajetória, perfeito. Ou seja, ele vai ser o comprimento da mola quando ela estiver em movimento, tá? O comprimento da mola quando ela estiver em movimento. Belezinha? E o ΔX é o alongamento da mola, tá? É a variação ali do comprimento dela. E aí no exemplo 2, a gente tem aqui um cone, né? Ou seja, um corpo ele gira sobre uma trajetória plana e horizontal. Então, ele vai girar aqui, um corpo ele vai girar sobre uma trajetória plana e horizontal. Ele vai ser preso por uma corda. Então, a gente tem uma corda aqui e ele vai estar girando. E a gente chama isso de pêndulo cônico, tá? Então, nesse caso aqui, é um exemplo de pêndulo cônico. Isso aí, pêndulo cônico. E nessa situação, a gente tem duas forças que vão agir ali sobre aquele objetozinho aqui. As forças peso, então a gente tem aqui força peso, que vai atuar, e força de tração da corda. Força de tração. Bom, nenhuma força está ali exatamente na direção radial. Mas se a gente fizer a decomposição, ou seja, se a gente decompor ali a força de tração,
a gente pode perceber que a componente horizontal ela vai estar oposta para o centro, né? Enquanto a componente vertical ela vai estar para o sentido, ela vai apontar ali para o sentido contrário, né, à força-peso. Então vamos lá. Se a gente fizer as componentes aqui, a gente pode perceber que a componente horizontal ela vai estar apontada para o centro. Perfeito? Então a gente tem a força de tração vezes o seno de θ e a força de tração vezes o cosseno de θ. Tá? E aí, esse objeto aqui, essa bolinha aqui, ela tem as suas componentes, ou seja, a componente de força, de peso, a força-peso aqui, que ela é vertical para baixo, a força de tração, que está sendo, onde ela está sendo segurada pela corda, onde vai estar girando, né? Então aqui a gente tem a tração e também a gente tem o raio e o ângulo. Por quê? Quando a corda ela começa a girar, a gente tem uma aceleração centrípeta, porém a gente também forma um ângulo. E esse é um ângulo θ. E quando a gente forma um ângulo θ, a gente pode fazer as duas decomposições, né? Traçar o eixo x, traçar o eixo y, né? E resolver quais são as componentes ali. Então, se a gente traçar aqui, no meio aqui, vamos fazer uma reta aqui, uma reta aqui. Bom, aqui a gente tem o eixo y e aqui a gente tem o eixo x, correto? Bom, para a gente fazer as componentes, nós temos que levar, né, a componente vertical e a componente horizontal. A componente vertical de tração e a força-peso, elas vão se anularem, ou seja, elas vão ser canceladas. Então, aqui, ó, componente vertical e força-peso. Então, essa aqui e a força-peso, elas vão se anularem. Por quê? Elas estão no mesmo eixo. Se elas tivessem eixos diferentes, aí elas não se anulariam, não se cancelariam. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as componentes. A gente tem a tração de x e a tração de y, né? Tração de y da componente vertical. Vou até colocar aqui, ó, para vocês não se perderem. Vertical, horizontal. Tá? Na componente vertical, nós temos a tração de y, tá? Porque aqui a gente tem a força de tração. Então, a gente tem tração de y igual a tração vezes o cosseno de θ. E isso tudo aqui vai ser igual a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração também a força-peso. Beleza? E na componente horizontal, nós temos a tração de x igual a t vezes o seno de θ. E isso tudo aqui vai ser igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, a gente tem que levar em consideração ao raio nesse caso. Tá? Por quê? Porque na componente horizontal a gente tem o raio aqui também. Belezinha, galera? Então, aí essa é uma decomposição, né, um exemplo. No outro exemplo, então deixa eu até colocar aqui de outra cor para grifar aqui para vocês as componentes vertical,
componente vertical e componente horizontal. Belezinha? Agora vamos para outro exemplo. Nesse exemplo aqui foi o exemplo 2, né? Vou colocar aqui, exemplo número 2. No exemplo número 3, nós temos o seguinte. Um carro, ele está fazendo uma curva horizontal em uma pista. Tá? Então, ele está fazendo aqui uma curvinha. E esse automóvel, ele possui contato ali com o solo, né? E as únicas forças que estão atuantes ali são as forças peso e a normal e a força de atrito, né? Então, aqui a gente tem a força peso, a força normal e a força de atrito. Ok? Como a gente já entendeu, já pode fazer meio que no automático, a gente pode determinar que a força de atrito vai ser igual à força centrípeta. Então, a gente pode considerar que a força centrípeta é igual à força de atrito. Por que a gente tem que considerar a força centrípeta? Por causa da trajetória, o quê? Curvilínea, ou seja, está fazendo uma curva, tá? Então, sempre levar em consideração, vou colocar um OBS aqui, levar em consideração, a força, a trajetória, vou colocar aqui melhor, a trajetória curvilínea. Ok? Então, sempre temos que levar em consideração isso, a trajetória curvilínea, tá? Porque os exemplos que a gente está levando em consideração é quando a gente tem uma trajetória curvilínea. Então, a força centrípeta, nesse caso, vai ser igual à força de atrito. Logo, a força centrípeta a gente sabe que é mv ao quadrado sobre R igual à força de atrito. Fácil. Isso é importante porque quanto maior a velocidade utilizada ali para descrever aquela curva que o carro vai realizar, maior precisa ser aquela força de atrito ali que o carro tenha, né, com o chão, porque senão o carro vai sair da pista. Então, a gente tem que entender que o atrito ele tem um valor máximo, que é o atrito estático, né? Onde a gente já viu sobre atrito estático, né? E para aquele corpo ali esteja em iminência de deslizamento ali, vai existir um valor máximo de velocidade para que o automóvel ele consiga realizar a curva sem sair da pista, ou seja, sem se derrapar. E como que a gente faz isso de forma matemática, né? Calculando? A gente pode considerar que a força centrípeta ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, né? Então, a gente pode considerar que mv quadrado sobre r vai ser igual à força de atrito. Só que a gente tem que lembrar que a gente está levando em consideração que é a força de atrito estático, ou seja, U vezes a normal. Tá? Bom, também levamos em consideração a velocidade máxima que aquele carro pode atingir na curva. Tá? Então, aqui a gente pode considerar que a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio igual a força de atrito estático vezes a normal.
A normal, a força normal, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Tá? Isso aqui a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Então, a gente pode considerar essa normal como a massa vezes a gravidade. Ok? Bom, se a gente isolar essa velocidade máxima ao quadrado, a gente vai ter o seguinte. Velocidade máxima ao quadrado é igual. Massa com massa, a gente pode eliminar. O que vai nos sobrar? Vai nos sobrar a força de atrito ali estático vezes o raio vezes a gravidade. Portanto, tirando do quadrado, a gente vai elevar isso tudo aqui para a raiz, né? Então, a gente tira isola o V máximo, a velocidade máxima, igual a raiz quadrada de URG. Então, a gente percebe que a velocidade máxima, ela independe da massa do carro. Por quê? A massa aqui, ó, a gente conseguiu cortar. Então, a velocidade máxima ela não vai depender da massa. Então, vamos colocar outra observação aqui. OBS 1 e eu vou colocar o OBS 2 aqui de outra cor. A velocidade máxima não depende da massa do objeto ou do carro. Beleza? Então, aí está aí a observação número 2. Bom, então ela não depende, a velocidade máxima, ela não depende da massa do carro e varia com o valor do coeficiente de atrito e com o raio. Ou seja, vai variar aqui com o valor de coeficiente de atrito e com o raio. Tá? Assim, quando a gente tem curvas com um menor raio ali, ou curvas bem fechadinhas, elas devem ser feitas com velocidades mais baixas. Por isso que as curvas, sempre quando passa na televisão, né, fulano morreu, né, numa curva muito fechada, pois estava com uma velocidade muito alta. Então, a velocidade ela vai depender ali do raio. Então, por quê? Se a gente tiver um raio menor, ou seja, se a gente tiver uma curva mais fechada, uma curva mais estreita, nós obrigatoriamente devemos fazer essas curvas com velocidades mais baixas. Porque se a gente fizer com velocidade mais elevada, a força de atrito ela vai acabar sendo desprezível e vai acabar fazendo com que o carro derrape. Então a gente vai perder essa força de atrito. Por isso que o carro acaba derrapando, capotando numa curva. Tá? Então, para que a gente tenha essa força de atrito e segure o nosso veículo para ele não derrapar, nós devemos também levar em consideração que a velocidade ela tem que ser mais baixa. Quanto menor for o raio, menor a velocidade para não ocorrer, né, um capotamento, um deslizamento, e principalmente se a pista estiver molhada. Beleza? Bom, vamos fazer aqui um exercício resolvido, né, para a gente terminar a nossa aula. Qual deve ser o ângulo de inclinação de uma pista em relação à horizontal para que um automóvel possa fazer curvas circulares de 200 metros de raio com velocidade de 180 km por hora, sem depender do atrito entre os pneus e a pista, em A.G igual a 10 metros por segundo? Bom,
Primeiro a gente tem que fazer as temidas decomposições, né? Aqui a gente está falando, né, de um automóvel, né, onde a gente tem ali a força peso e uma componente normal, né, de contato ali que estão representadas nessa figura. E o ângulo de inclinação também, que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos desenhar, tá? A gente tem que desenhar nesse caso. Então, a gente tem aqui uma pista, onde a gente tem aqui uma inclinação, e o carrinho, ele está aqui. Beleza? Nossa, que carro horrível. Vou colocar menor aqui. Aí. Então, o carro, ele está aqui. Beleza. Quais são as forças que vão estar atuando nesse carro quando ele está, né, fazendo ali uma curva, né, circular ali com os dados que ele nos deu, que foi de 200 metros de raio e velocidade de 180 km por hora. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a força-peso, tá? A força-peso, ela é sempre vertical para baixo. Então, vou até colocar de outra cor aqui, preta. Então, a gente tem aqui a força-peso. A gente tem a força normal e ela não é perpendicular. Então, a gente tem aqui a força normal. E aí, a gente também tem a força, né, resultante. A força resultante é essa aqui. E a força resultante é igual à força centrípeta, tá? Como a gente já viu em exemplos anteriores. Bom, aqui vai fazer um ângulo θ. Então, vou colocar de outra cor aqui para vocês verem a formação do ângulo. Se a gente continuar aqui, a gente vai ter aqui, ó, um ângulo θ sendo formado. Belezinha? Bom, agora vamos para os cálculos, né? A gente já fez a decomposição aí das forças. E também tem um ângulo aqui também, tá? Vamos lembrar que se a gente traçar essas retas aqui, nossa, aí, nós também vamos ter um ângulo aqui, tá? Um ângulo θ aqui. Isso. A gente tem um ângulozinho θ aqui. Bom, agora vamos lá, vamos para os cálculos. Sabendo que nós temos a tangente de θ e que a tangente de θ ela é igual à força sobre o peso. E qual força que vai estar atuando? A força centrípeta. Força centrípeta sobre a força peso. Nós temos que a força centrípeta ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a gente tem que colocar o valor da força centrípeta aqui. Aí vai ficar uma divisão sobre divisão, professor? Sim, exatamente. E é a partir daí que a gente vai fazer as decomposições e substituir os valores nessa fórmula aqui. Então, a força centrípeta a gente sabe que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Exatamente. E a força-peso, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. A massa vezes a gravidade. Ora, legal. Então, eu posso fazer o seguinte, que a velocidade ao quadrado, ela vai ser igual ao raio vezes a gravidade.
Exatamente. Então, a gente isolou esse termo aqui e eliminou o quê? A massa. Porque ela também vai ser independente. Ou seja, ela independe, né, da velocidade. Então, ele corta massa com massa aqui. O que vai sobrar vai ser velocidade ao quadrado dividido pelo raio vezes a gravidade. Então, a gente substitui esses valores. Então, a tangente de θ vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por RG. Olha, agora dá para fazer os cálculos, né? Sim. Agora dá para a gente jogar tudo aqui e fazer os cálculos. Vamos lá. Tangente de θ vai ser igual a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, a gente tem que substituir os valores, né? Como velocidade é igual a 180 km por hora, isso aqui vai ser igual a 50 metros por segundo. Ou seja, a gente transformou 180 km por hora para metros por segundo. E você lembra qual o valor que faz para você transformar de 180 para metros por segundo? De quilômetros por hora para metros por segundo? Lembra? Então, é esse mesmo, 3,6. Então, se você dividir por 3,6, a gente vai ter um valor aí de 50 metros por segundo. Tá? Então, sempre se você quiser transformar quilômetros por hora, você divide esse valor aqui por 3,6, que você vai ter o valor em metros por segundo. Então, a gente pode considerar a velocidade em metros por segundo. Então, a gente coloca aqui 50 metros por segundo. Isso aqui é ao quadrado, tá? Ao quadrado. Dividido por quem? Pelo raio vezes a gravidade. O raio ele já nos deu que é 200. Então, 200 metros vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então a tangente de θ ela vai ser igual a, resolvendo isso tudo aqui, vai nos dar um valor de 2.500 em cima, dividido por 2.000, ou seja, 200 vezes 10 é igual a 2.000. Logo, a tangente de θ vai ser igual a 1,25. Ou seja, a pista ela deveria ter uma inclinação de um ângulo cuja tangente vale 1,25. E qual que é a tangente de 1,25? Aproximadamente, ou seja, é aproximadamente 51,3 graus. Então, para que o carro, né, fizesse essa curva, né, aí a pergunta do enunciado é o seguinte: qual deve ser o ângulo de inclinação? O ângulo de inclinação em relação à horizontal para que o automóvel possa fazer curvas circulares de 200 metros de raio com velocidade de 180 km por hora, sem depender do atrito entre os pneus da pista. Então, o ângulo de inclinação dessa pista
ele deveria ser de 51,3 graus, tá? Então, tá aí um exercício muito legal de se entender. Aqui eu não vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Peço que vocês assistam e qualquer dúvida, peço que vocês mandem lá no grupo ou pode mandar para mim no privado, tá? Essa a partir de agora, vai ser uma das partes mais importantes do curso e do nosso módulo, né? O finalzinho desse módulo 1. E o módulo 2 é o módulo que é o principal para vocês estudarem e focarem, tá? Lembrando que a gente vai resolver alguns exercícios, né? Vou também estar colocando lá no nosso podcast, né, a resolução de questões comentadas, para que vocês tenham um estudo mais diversificado, diferente, e que vocês possam comentar e me passar o feedback se vocês gostaram ou não desse modo de resolução de exercícios. E é claro que eu vou também colocar os vídeos, né, resolvendo os exercícios de maneira bem prática e didática para vocês. No mais é isso. Peço que vocês estudem e até amanhã na nossa aula de Química. A aula muito importante, tá? Nosso encontro. E peço que vocês estejam presentes. Muito obrigado, até a próxima aula e tchau, tchau.